Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Essa cadeira tá chiando, hein? Ó. Mas vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa série respondendo a haters e a inscritos, tá? Mas, novamente, mais uma semana, a gente não teve nenhum comentário de hater aí. E, enfim, se continuar assim, talvez a gente tenha que mudar o nome do quadro, né? Para apenas respondendo inscritos. Eu gosto dessa questão dos haters porque eu acho que dá para refletir muito, né? Sobre o que alguns haters colocam e tal, mas enfim. Vamos lá, vamos ver se nas próximas semanas a gente recebe algum comentário de hater aí para trazer, né? Transformar esse comentário em algo produtivo para que a gente possa aprender também e refletir. Mas eu tenho um comentário de uma inscrita aqui no canal que eu achei interessante a gente refletir sobre isso, até porque o que ela colocou eu acho que é a dúvida de muita gente, tá? Vamos lá, a Cláudia Colano, ela diz o seguinte: Olá, sou estudante de psicanálise, mas juro que não consigo ver essa relação de sonho, sexualidade. Acho tudo muito exagerado e sem sentido às vezes. Não será, Marisson, sei lá, às vezes um devaneio de Freud? Queria que você explicasse um pouco. Gosto da sua forma de explicar e desculpe meu pouco conhecimento. Muito obrigado a Cláudia pela participação, muito obrigado por sua pergunta, por sua contribuição e obrigado também, né, pelo elogio que você nos fez. Eu fico muito feliz assim que você esteja gostando da nossa forma de explicar. Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer só uma observação aqui, porque eu achei interessante que a Cláudia colocou aqui, desculpe o meu pouco conhecimento. E Cláudia, eu vou falar para Cláudia, mas na verdade é para todo mundo que eu estou falando, tá? Você não precisa se desculpar, tá? Você não precisa se desculpar. Você já percebeu, por exemplo, isso é uma coisa que eu estava refletindo aqui, estou abrindo um parênteses aqui na pergunta principal, tá? Você já percebeu o quanto que a gente, às vezes, se sente na obrigação de se desculpar de algo que a gente não precisaria, por exemplo, né? A questão do fato de muitas vezes a gente não saber alguma coisa que o outro sabe. E a gente, às vezes, pede desculpa, porque a gente não sabe daquilo, mas não tem por que pedir desculpa, né? Porque você não tem a obrigação de saber o que a outra pessoa sabe. E é justamente por não saber o que a outra pessoa sabe que você, muitas vezes, faz a pergunta para, a partir daí, saber. Às vezes, eu vejo algumas pessoas se desculpando porque choram, por exemplo, sei lá, numa conversa, num filme, uma conversa triste, né? Aí a pessoa está comentando lá alguma coisa e às vezes na clínica você vê isso, é interessante você ficar atento a isso. Aí a pessoa está contando uma coisa triste, ela pega e começa a chorar e aí ela fala desculpa. Desculpa por quê? Né? Se a pessoa está sentindo tristeza, por que não chorar? A pessoa apenas está sendo congruente com os seus sentimentos e não tem por que se desculpar, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente acaba se sentindo na obrigação. E é uma obrigação que talvez esteja muito mais na nossa cabeça, ou talvez a sociedade esteja colocando essa obrigação em nós, ou essa percepção em nós, mas de fato a gente não precisa ser vítima de todo esse sistema, né? A gente não precisa sempre ser forte, a gente não tem essa obrigação de ser forte o tempo todo, a gente não tem a obrigação de saber tudo. Eu acho que a pessoa que acha que sabe tudo, ela está mais próxima da ignorância do que aquela pessoa que reconhece que não sabe de alguma coisa, tá? Então, você não tem obrigação nenhuma de saber o que eu sei. Talvez eu tenha mais tempo para estudar do que você. Talvez eu tenha começado a estudar antes. Talvez eu tenha assimilado melhor o conteúdo e você assimila outros conteúdos. Então, não tem por que se desculpar. Na verdade, a pessoa que acha que a gente tem que saber o que ela sabe, é essa pessoa que deveria se desculpar, né? Se desculpar pela ignorância de achar que alguém tem a obrigação de saber o que essa pessoa sabe. Mas vamos falar sobre a questão central aqui, que não consigo ver essa relação de sonho, sexualidade, acho tudo muito exagerado e sem sentido às vezes. Isso que a Cláudia está falando é uma dúvida de muita gente, tá? É uma dificuldade de muita gente. Eu já vi essa pergunta inúmeras vezes, obviamente sendo feitas de formas diferentes. A pessoa muitas vezes achar que Freud, por exemplo, sei lá, uma vez eu vi na apresentação do caso do pequeno Hans, né?
a análise da fobia de um garoto de 5 anos, eu vi alguém falar assim, isso me parece um pouco que Freud trouxe uma teoria, ele construiu uma teoria da cabeça dele, e ele fica tentando sempre trazer elementos para justificar essa teoria, sabe? Algo parecido com o que eu vi no filme Sherlock Holmes, né? No filme Sherlock Holmes até tem uma conversa entre Sherlock Holmes e o Watson, né? Não sei se você já viu esse filme, eu acho que ele está na Netflix ou está na Amazon Prime, não lembro. Mas no primeiro filme, o Sherlock vai falar algo mais ou menos assim: a gente tem que ter cuidado nas investigações, porque senão a gente monta uma teoria e a gente fica tentando encontrar elementos que justifiquem essa teoria, quando na verdade a gente precisa esperar os elementos se apresentarem para que a gente, a partir daí, consiga construir a nossa teoria baseada nesses elementos. Então é uma coisa muito sutil que às vezes a gente, se não estiver observando isso, a gente acaba falhando, né, nesse sentido. Mas nesse caso de Freud, a gente precisa entender algumas questões. A primeira coisa, só para introduzir o que eu quero falar como ponto principal, é o seguinte: parece mesmo, tá? Eu já cheguei a pensar isso, que Freud tinha determinadas teorias. Inclusive, antes de ler Freud, eu via as pessoas falando assim, de uma forma até irônica, né? Ah, para Freud tudo é sexo. Não é que tudo é sexo, tudo é sexualidade. E Freud tem uma compreensão da sexualidade que é muito mais ampla, né? Por exemplo, você comer uma comida gostosa, em Freud pode ser visto como sexualidade, tendo prazer naquilo, não no sentido de simplesmente satisfazer a sua necessidade orgânica, mas também desfrutando do sabor daquela comida que você gosta e tal. Isso também é sexualidade em Freud, tá? A sexualidade do ponto de vista da fase oral, por exemplo, né? Mas o que eu quero falar aqui é basicamente o seguinte: o Freud, quando ele vai escrever junto com o Joseph Breuer, em 1895, estudos sobre histeria, e eu gosto sempre de falar o ano para a pessoa saber exatamente onde é que a gente está, se a gente está antes da Primeira Guerra Mundial, antes de interpretação de sonhos, né, e tal, para você saber exatamente do que se trata, relembrar. Eu acho que essa linha do tempo é muito importante, por isso que geralmente eu cito o livro e também eu procuro citar o ano, porque eu lembro do ano também, né? Isso me ajuda a construir esse raciocínio do pensamento freudiano. Mas quando Freud vai escrever, por exemplo, quando Breuer, no caso, ele vai escrever em estudo sobre histeria, o caso da Ana O, eles lançaram em 1895, só que o caso começou a ser analisado em 1880, então a gente está falando de 15 anos antes, né? Você imagina o seguinte: você tem uma teoria agora e você vai passar 15 anos estudando essa teoria para, a partir daí, você lançar um livro. E aí, levando em consideração que você não vai ter dispersão de atenção, você não vai ter net celular, você não vai ter Netflix, você simplesmente vai estar focado nesse caso. Então, é tempo suficiente para você, pelo menos, começar a entender uma lógica, né? Começar a construir determinadas teorias a partir desses elementos. Então, se a gente for pensar na linha do tempo, Freud teve tempo suficiente, até porque ele trabalhava muito, né? Ele vivia para aquilo. Ele teve tempo o suficiente. Pronto, alguém agora decidiu fazer uma obra aqui em cima. Vamos ver se a gente consegue continuar o vídeo, né? Então, voltando, ele teve tempo suficiente para poder entender a dinâmica, né, a dinâmica psíquica do inconsciente, e trazer justamente essa sistematização, porque Freud também vai se analisar a partir de sonhos de Freud, é que ele vai começar a perceber algumas nuances e começar a perceber algumas ligações de períodos em que ele estava passando, como por exemplo sonhos que ele teve logo após o falecimento do seu pai, por exemplo, né? Situações em que ele vivenciou para construir lá teorias da sexualidade, situações em que ele vivenciou na infância, quando ele via, por exemplo, o corpo da sua mãe. E aí ele está falando não de sexo, mas ele está falando de sexualidade, ele está falando da relação da mãe como objeto de desejo. Então, ele foi muito honesto consigo para entender, né, no caso, para construir, para desenvolver elementos para construir essa teoria dele. Mas ainda assim, é difícil você entender a psicanálise muitas vezes, porque muito do que está sendo falado é no campo que a gente pode chamar de metapsicológico, né? E quando a gente está falando de metapsicológico, a gente está falando de algo que é absurdo, algo que muitas vezes é surreal. Até porque a lógica do inconsciente não é a lógica do consciente, né? Não é essa questão racional. Então, na verdade, quando eu falo a lógica do inconsciente, não existe essa frase, né? A dinâmica do inconsciente é diferente da lógica consciente, que seria a dinâmica consciente pautada na lógica. Então, por exemplo, o conceito de atemporal, né? O consciente é atemporal.
Não sei se você já parou para pensar, mas toda vez que alguém está reclamando de você, você é um adulto e alguém está reclamando de você, poxa, alguém falou de mim por trás e tal, não gostei, eu soube que alguém está falando mal de mim. Você já começou a perceber que metapsicologicamente é uma criança que está falando ali? Né? É uma criança, na verdade, porque a gente nunca cresce do ponto de vista inconsciente. Então, é como a gente tem uma dinâmica que não tem nada a ver com essa lógica racional, que a gente entende que faz parte da consciência. E tudo isso é muito metapsicológico e é difícil a linguagem mesmo, porque é difícil também de explicar isso aí. E aí o que acontece? O Freud, na verdade, ele estava rodeado ali de pessoas, estava escrevendo, por exemplo, para uma comunidade que era uma comunidade muito restrita, então me parece que ele não se preocupou muito em transformar essa linguagem numa linguagem mais acessível. Talvez até seja a própria linguagem de Freud, o que é provável, né? No caso de Lacan, por exemplo, é muito difícil você ler, porque o Lacan estava preocupado em falar para a comunidade acadêmica, sabe? Tipo, ele não estava preocupado em falar para nós, meros mortais, né? Então ele estava preocupado para falar para uma comunidade acadêmica, então realmente a linguagem é muito rebuscada. Alguns psicanalistas compram essa narrativa e não conseguem traduzir isso para o público geral, né? E tudo isso torna realmente a compreensão da psicanálise muito difícil. Mas quando eu falei sobre a questão do surreal, só para você ter uma ideia, existe um movimento artístico, né? Que é conhecido como surrealismo, e eu acho que talvez essa analogia aqui sirva para você compreender as dificuldades da psicanálise e o que talvez ainda esteja faltando para você entender melhor essas questões. Esse movimento do surrealismo é um movimento em que pintores pintaram quadros, e esses quadros eles não tinham só uma preocupação na técnica da pintura. Eles não tinham só isso, mas eles tinham preocupação em incomodar você, em talvez fazer você refletir. Eu vou preparar um vídeo aqui para um canal, vou deixar anotado, que é uma ideia que eu tive agora, sobre quadros do surrealismo, né? Quadros que, de certa forma, foram inspirados na teoria do inconsciente de Freud. Porque o surrealismo nada mais é do que um movimento artístico que é inspirado nesse conceito do inconsciente, né? Então, se você for ver esses quadros que a gente vai trazer aqui nos próximos vídeos, ou talvez você possa até pesquisar aí no Google, você vai ver que o quadro, na verdade, ele pede para que você tente olhar para ele e fique observando e tente desvendar qual é a lógica daquele quadro, porque aparentemente o quadro não faz o menor sentido, mas tem uma lógica por trás. E quando você se debruça sobre o que o autor quis dizer sobre aquilo, e o que aquilo provoca em você, você começa a ver que no quadro, que aparentemente não fazia sentido nenhum, passa a fazer um sentido completo para você. O que o autor quis dizer a fundo com aquilo? Quando você olha o quadro de início, você talvez não entenda, você acha que aquilo não tem sentido. Mas quando você vai mais a fundo, quando você passa um tempo olhando para aquele quadro, quando você vai tentar entender, inclusive pesquisa sobre o que o autor está querendo dizer com aquilo, aquele quadro que não fazia sentido nenhum para você passa a fazer total sentido. A gente pode pegar essa analogia e falar da psicanálise. Talvez a gente não entenda alguma coisa porque é muito provável que a gente não tenha lido o suficiente. Então, quando a gente faz uma determinada leitura, talvez seja a primeira vista que a gente está tendo do quadro surreal. E aí, o fato de você pesquisar, por exemplo, o que é que o autor queria dizer, talvez seja a leitura de pessoas que comentaram Freud. Que talvez seja a melhor forma de você começar entendendo de fato o que Freud quer dizer, não necessariamente lendo Freud, mas lendo pessoas que escreveram livros sobre o que Freud estava falando, né? Então existem livros bem interessantes. Tem um livro muito raro que eu vou deixar aqui, inclusive até vou pegar a capa desse livro, que acho que é o que realmente Freud disse. Esse livro é bem interessante, mas não tem só esse, tem outros, né? O Prazer de Ler Freud, por exemplo. Tem outros livros de outros comentadores. Tem Freud e o Inconsciente, né, do Garcia Rosa. Então tem alguns livros que são de pessoas comentando aquilo que Freud já havia falado. Talvez seja mais fácil. E aí quando você começa a ler essas pessoas, talvez você olhe novamente para o quadro e diga, realmente isso aqui faz muito sentido. Porque justamente a linguagem é muito metapsicológica, a linguagem é muito surreal e aparentemente a linguagem realmente é muito absurda. A dinâmica que está sendo tratada quando fala-se sobre o inconsciente, sobre a teoria da sexualidade, em muitos momentos é
uma abordagem, digamos, metapsicológica. Isso causa realmente um desconforto. Nesse quadro do surreal, nesse exemplo do surreal, é basicamente isso. Quando você olha para um quadro do surrealismo, você acha que aquilo não tem sentido porque você não está entendendo a linguagem daquele quadro. E talvez você precise de uma outra pessoa dentro de um museu, talvez explicando para você o que significa aquele quadro. E quando a pessoa explica, você fala, nossa, isso faz total sentido. Talvez seja isso, né? Quando a gente lê Freud de primeira, é muito provável a gente estar fazendo essa visita no museu e tá olhando para um quadro e olha e fala, não tem o menor sentido. Mas se você pegar comentadores que serviriam nessa analogia como os guias, né, para explicar o que aquele quadro quer dizer, aí você começa a entender uma linguagem mais metapsicológica e aí começa a fazer sentido para você. Então eu acho que é basicamente isso, né? Espero ter respondido aí a sua pergunta, tirado as dúvidas. Eu realmente vou fazer esse vídeo aqui, eu vou deixar anotado esse vídeo sobre quadros que foram inspirados em Freud, né, para explicar essa questão do surrealismo. E eu acho que essa experiência vai ser boa para quem está aqui no canal, para quem está estudando Freud, porque fala também de uma linguagem surreal, ou seja, uma linguagem do absurdo, o que a gente pode entender como uma linguagem metapsicológica. Espero que você tenha gostado, um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Ó, sábado, amanhã, tem vídeo novo no canal, tá? O vídeo lá do curso Clínica Psicanalítica. Te vejo por lá.